Para você falar e a gente começa, Bruno. Deixa eu só compartilhar aqui, então. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista e hoje estamos recebendo aqui o Breno Teixeira Santos, que é diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, aqui no campus de Suzano. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, pode deixar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Breno, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação para o internauta que está nos acompanhando nesse momento. Bom, Edgar, obrigado pelo convite. Foi super interessante receber essa proposta de vocês estar aqui e poder apresentar o Instituto. Daí boa tarde aos ouvintes e telespectadores também aí, e colocar à disposição aí do que precisar para a gente nesse bate-papo hoje e qualquer outra informação que for necessária e que vocês acharem que pode ser pertinente aí para o público aqui de Suzano e da região. Tá certo. Bom, vou começar então falando do Instituto. Quanto tempo que o Instituto está aqui em Suzano? Eu queria que você falasse um pouco. E o número de alunos e os cursos que existem hoje. Tá. O Instituto de Suzano, ele faz parte de uma rede maior, né? Que é os institutos federais, né, que compõem a Rede Federal de Educação Tecnológica, né? Então, o Instituto de Suzano, ele está dentro do Instituto Federal de São Paulo, né, que é uma das reitorias que compõem essa rede. E aqui em Suzano, a gente começou as operações em setembro de 2010, naquela época ainda só com cursos técnicos, né? Então, hoje a gente detém cursos que vão desde a formação técnica até pós-graduação. Então, no campus a gente tem técnicos em administração, em automação industrial e química. Alguns desses na modalidade que a gente chama de... Esses são período integral, esses nem todos. Então, alguns desses têm modalidade em período integral, que são os que são conjuntos com o ensino médio. Certo. Então, o aluno entra no campus e ao final do curso, ao final dos 3 anos, ele sai com o ensino médio e o técnico, né? E a gente tem algumas modalidades de cursos técnicos que são os que a gente chama de concomitante e subsequente, que é para quem ou já tem o ensino médio completo ou está cursando o ensino médio em alguma outra escola. Certo. E aí os cursos de nível superior, a gente tem tecnólogo em mecatrônica industrial, tecnólogo em logística, um bacharelado em química industrial e uma licenciatura em química. E uma pós-graduação, que é um lato sensu em logística e operações. Esses são o rol dos cursos que a gente tem. E essa estrutura se repete em todas as unidades, nessa verticalização, né? Então, um conjunto de cursos técnicos, cursos na mesma área, na mesma linha de nível superior e as pós-graduações. Agora, quando o Instituto veio para Suzano, os cursos obedeceram ou não a característica da região? Sim. Ou não tem nada a ver isso? Sim, toda vez que a gente vai abrir uma unidade nova de um campus, a gente sempre faz um processo de consulta pública, né? Não só aos munícipes, mas ao poder público, às indústrias ao redor, né? Que é o que a gente chama de APL, né? Que é o Arranjo Produtivo Local. Então, lá atrás, em 2009, quando se estava planejando a abertura do campus, foram feitas essas audiências e elas apontaram os eixos que a gente chama, né? Que são os eixos de gestão, e aí mais especificamente com a parte de logística, pelas características particulares de Suzano, né? De ser um hub, né? Uma possibilidade de se tornar um hub logístico, está próximo do aeroporto, está próximo das estradas, né? Tem o Porto Seco, Cragé aqui perto, tem a possibilidade de se aumentar, né, a infraestrutura viária para chegar diretamente ao Porto de Santos. Então se apontou muito a parte de logística, pelo perfil industrial da região, a parte de química e de automação industrial, por isso que foram desenhados esses 3 eixos. E aí, a partir daí a gente prepara os cursos e, em função dos cursos, prepara os concursos públicos para o ingresso dos professores já alinhados com essas áreas de formação. Quantos alunos que vocês têm hoje no total? Hoje, no total, no campus, a gente tem por volta de 900 alunos, que são 900 cabeças que a gente contaria lá. Mas, em termos de sistema, para o Ministério da Educação, isso dá por volta de 1.200 alunos. Por quê? Porque alguns desses são alunos em tempo integral, como você falou, né? Os cursos de ensino médio, o aluno entra de manhã, às 9 da manhã, e vai até 10 para 6.
Então, isso significa que ele conta como se fosse mais do que um aluno em termos de força de trabalho e de estrutura. Então, é como se a escola operasse para ao redor de uns 1.200 alunos. Porque por causa acaba ficando 2 períodos. Exatamente. Eles ficam 2 períodos, manhã e tarde, no campus. E qual que é o perfil desses alunos, né? Eu queria saber se você tem essa informação da quantidade de alunos que vêm da escola pública. Ou são todos da escola pública ou não? Não todos. O Instituto ele faz ele garante as mesmas proporções das políticas de cota. Né? Então, 50% das nossas vagas entram em todos os critérios de cota, tanto cota racial quanto cota socioeconômica. Né? Então, a gente tem alunos que vêm de escola pública e de escola particular, todos eles fazem uso da mesma estrutura, então não há uma segmentação. Todos eles compõem as mesmas turmas. Né? E aí, então, a gente tem esse ingresso pelas cotas de ensino dos alunos que cursaram ensino público e os alunos que têm particularidades socioeconômicas são os que compõem. Então, 50% das vagas são para os cotistas, a outra metade das vagas para os alunos de escolas particulares ou que não se enquadram em nenhuma das políticas de cota. Tanto para o ensino técnico, para o ensino médio, quanto para o ensino superior. No caso do ensino médio, leva em consideração a nota dele do fundamental. Isso. O processo nosso de seleção hoje, antigamente a gente tinha como se fosse um vestibulinho, né? Tinha uma prova para ingresso. A gente já abandonou esse método de ingresso já faz uns 2 para 3 anos. Desde esse período a gente tem feito uma análise de currículo. Né? Então a gente faz uma média das notas de português e matemática do 8º e 9º ano. Né? Então, os alunos, para ingressar, a gente vai analisar o histórico escolar. Então, a gente tem um processo em que eles submetem os históricos, né, fazem o preenchimento do cadastro, submetem o histórico, a gente calcula essas notas e faz a chamada para as matrículas, onde a gente vai, no momento da matrícula, fazer a conferência desses documentos. Então, isso tem um aspecto super positivo, né? A gente até teve essa devolutiva já de diretores de outras instituições de ensino, porque isso tem dado uma motivação para a garotada em batalhar pelas notas para poder entrar no instituto. Lá no 8º ano, exatamente. Tirar notas boas. Exatamente. Né? Mas a maioria é de escola pública. Que, assim, no geral, no percentual que a gente vai fazer, se for fazer, é de escola pública. 50% mais ou menos. 50% a 60% dos nossos alunos são advindos de escola pública. Muitos também vêm de escola particular, porque a cota ela garante 50%. Uma turma de 40, 20 vagas são para os alunos de cota, 20 vagas para os alunos que são de ampla concorrência, que a gente chama, né? Que são os alunos que não são cotistas. O Instituto Federal tem recebido boas notas na avaliação que é feita pelo Ministério da Educação. Eu queria saber qual que é a nota que Suzano tem adquirido, por que o Instituto tem notas tão boas, né? Assim. A gente não faz uma segmentação pelo campus, para dizer, olha, esse campus tem nota X, né? A gente olha os alunos da rede federal como um todo, né? Então, talvez o dado que seja mais interessante, que mais salte aos olhos, é assim, se a gente fosse considerar o Instituto Federal como se ele fosse um país, né? A gente tem uma métrica de avaliação que chama-se PISA, né? Que é uma prova internacional. Se o Instituto Federal fosse considerado como um país, dentro do PISA nós seríamos o 11º país na colocação mundial. Não, o Instituto Federal como um todo, a rede federal como um todo. Que você estava falando, são quase 650 unidades. Todos os estados da federação detêm pelo menos um instituto, não um campus, mas uma reitoria. E aí diversos campos dentro. São Paulo, por exemplo, nós temos 37 unidades no estado de São Paulo. Então a gente tem campos que vêm de Birigui, Presidente Epitácio, numa ponta do estado, até Caraguatatuba, do outro lado, a gente tem campos. Então, a capilaridade do Instituto Federal é muito grande, né? Existem campos nossos que é o único equipamento público federal num raio de 100, 200, 300 quilômetros. Então, ele causa um impacto social muito grande. Então, a hora que você soma todos esses alunos, o nosso resultado seria isso. Nós seríamos o 11º país do mundo em termos de nota no PISA. E aí você me perguntou o que leva a isso, né? Logicamente que a nossa estrutura física é parte da resposta, né? Não é só isso. Mas a estrutura humana que a gente tem, tanto dos servidores administrativos quanto dos docentes, é a mesma estrutura humana que tocaria cursos de nível superior numa universidade federal.
Então, os alunos que têm aula no ensino técnico têm aula com o mesmo mestre ou o mesmo doutor que leciona no ensino superior. Além disso, esses professores não têm a mesma carga horária de trabalho como tem um colega nosso do estado, do município, que, via de regra, acumula uma quantidade de aulas muito grande para poder compor um salário mais adequado. Uhum. Então, no máximo, nós ficamos em sala de aula 20 horas das nossas 40 horas de trabalho. O restante é não apenas para a parte de preparação de aula, mas para tocar projetos de pesquisa, projetos de extensão universitária, né? E esses mesmos alunos são incorporados nesses projetos. Então, o dia a dia do aluno no instituto, ele é muito diferente do dia a dia do aluno numa escola regular do estado, do município, ou mesmo de uma escola privada. Uhum. Né? Ele está exposto a um ambiente de desenvolvimento acadêmico muito próximo do ambiente universitário que ele vai encontrar ainda lá na frente. Então, isso causa um estímulo neles muito grande. Então, a gente participa de todas as Olimpíadas que existem, Olimpíada Brasileira de Física, de Matemática, de História, Olimpíadas de Robótica. Esses alunos apresentam projetos. Um aluno nosso, mesmo aqui do campus de Suzano, ele vai passar agora 3 semanas na Universidade de Yale por uma premiação que ele teve na FEBRACE, que é uma Feira Brasileira de Ciências e Engenharias, que é em São Paulo, que é feita pela Escola Politécnica, né? Por conta do projeto que eles desenvolveram aqui no campus. Eles desenvolveram um plástico biodegradável à base de casca de banana. Então, é esse tipo de desenvolvimento que um aluno regular do ensino médio faz. Sim. Então, eu diria que essa é a receita. Né? É por isso que esse sistema dá certo. Né? Porque ele tem esses condicionantes todos. É uma dedicação quase que exclusiva. Né? A maior parte dos meus professores, hoje nós temos 70 docentes. Desses 70, 68 são docentes que trabalham em RDE, que a gente chama, que é Regime de Dedicação Exclusiva. Então, esse professor não tem nenhuma outra atividade remunerada que não seja a dedicação dentro do Instituto. Né? Então, a fórmula está aí. Dá certo por conta disso. O Instituto faz intercâmbio também. Tem programa de intercâmbio? Sim, como sim. funciona? O Instituto, a gente tem, isso é uma atribuição da reitoria, né, que fica em São Paulo. A gente tem a Arinter, que é uma agência de relações internacionais. Então, o Instituto ele já tem convênios com outras instituições de ensino. No Canadá, na Austrália, em Portugal. Então, a gente manda alunos para lá e também recebe alunos dessas instituições de fora. Né? Isso para a parte de ensino. A mesma coisa na parte de pesquisa. Então, esses convênios para algumas dessas universidades também se estendem à pesquisa. Então, não só a mobilidade dos alunos, mas também projetos de pesquisa que são feitos de forma conjunta entre essas instituições. O programa de estágios, como que funciona? Já emendando outra pergunta, qual que é a frequência, a porcentagem de alunos que conseguem ser inseridos no mercado de trabalho hoje? A parte de estágio do Instituto, a gente tem uma coordenadoria dentro do campus, né, que é a coordenadoria de extensão. Então, uma das atribuições da coordenadoria de extensão é cuidar da parte dos estágios. Né? Então, nenhum dos nossos cursos tem estágios obrigatórios. Né? São diferentes, por exemplo, dos cursos, por exemplo, na área de saúde. Os cursos na área de saúde, os estágios são obrigatórios. Então, o aluno pode ou não realizar estágio enquanto ele está estudando no campus. A gente tem um índice razoável, pelo menos uns 40% dos nossos alunos se inserem em algum programa de estágio. Né? A situação econômica atual, hoje, a quantidade de alunos que saem já diretamente empregada é menor do que a quantidade que a gente tinha 2, 3 anos atrás. Mas isso também depende muito do curso. Então, por exemplo, os alunos que fazem o ensino técnico atrelado ao nível médio, uma parte deles vão para o mercado de trabalho, uma outra parte está mirando já na formação superior. Então, a gente teve a formatura da nossa primeira turma de ensino técnico integrado no ano passado. Desses alunos, diversos foram para várias outras universidades. Alguns entraram no próprio instituto, outros foram para a USP, o FISCAR, federais das mais diversas e em diversos cursos. A gente teve aluno que foi para economia, veterinária, e alguns para as áreas de onde saíram. Então, química, foram para a área de química, o pessoal da automação industrial foram para alguma engenharia e tudo mais. Às vezes vai querer dar aula também, né? Alguns, por conta dessa característica particular do Instituto, se apaixonam pela parte da carreira acadêmica e querem dar sequência nisso. Então,
já planejam seguir para o ensino superior e de lá já seguir pós-graduação, mestrados, doutorados. Então varia muito dependendo do tipo de curso. Por exemplo, alunos da nossa especialização em logística, praticamente 100% da turma são alunos que são do mercado, né, que retornam para o instituto, retornam para os bancos escolares para fazer uma formação específica aí na área de logística. Então, esse perfil muda muito dependendo do curso. Né? Mas tem parceria com as empresas? É feito um programa de parceria? O encaminhamento é direto. Então, a gente tem empresas que entram em contato com a gente pelo canal da extensão, certo, né, solicitando a publicação dos programas de estágio. Existem empresas onde a gente já tem um relacionamento histórico maior. Então, por exemplo, o Instituto tem um relacionamento muito bom com a Clariant, né, que é uma planta aqui de Suzano, né? Então, a gente faz, inclusive, algumas formações, algumas aulas do Instituto são dadas na planta, justamente para expor os alunos às condições reais de execução da atividade profissional dele, tanto os técnicos da área de química quanto os técnicos da área de automação. E mais recentemente a gente expandiu isso, inclusive, para os alunos da área de logística, porque também existe uma logística muito pesada dentro dessas plantas, nesse tamanho, que são as plantas que a gente tem aqui em Suzano. Então, a gente tem algumas relações mais diretas com algumas empresas desse porte, né, que eu digo, como as empresas que a gente tem aqui na região. E, além disso, a gente recebe os canais convencionais, então, NUB, CIEE, que são outras entidades que colimam as propostas de estágio de diversas empresas e aí entram em contato com a gente, e através desses canais a gente também faz a ligação do aluno com as possibilidades de vagas de estágio que estão por aí. Como que foi para o Instituto? Vou falar um pouco agora de uma coisa ruim, né? Como que foi para o Instituto o contingenciamento de verbas para a educação? A gente viu que em São Paulo ocorreram alguns protestos, né, do qual a entidade participou, inclusive, né? E eu entrei no site aqui do Campus Suzano, tem uma nota lá de repúdio, né, em defesa da educação. Sim, sim. O que afetou aqui em Suzano? Então, o contingenciamento que a gente tem hoje, o patamar dele gira em torno de 30% da nossa despesa corrente, né? Então, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, é bom a gente deixar claro no que esses 30% interferem, né? Esses 30% interferem nas despesas que são despesas não obrigatórias, que a gente diz. Então, estão fora desse contingenciamento, folha de pagamento, aposentadorias e tudo mais. Então, esse contingenciamento, ele interfere no quê? Ele interfere na operação normal do campus. Então, tudo que a gente tem de contratos de serviços continuados, limpeza, vigilância, portaria, manutenção predial, energia, água, é em cima desses contratos que esse contingenciamento vai causar impacto. E, além disso, qualquer outra aquisição que a gente faça no campus. Né? Materiais de consumo são materiais de uso corriqueiro. Reagentes, vidrarias, giz, papel, isso entra no material de consumo. E os investimentos, obras, reformas, aquisição de maquinário, de equipamentos, efetivamente, mobiliário e tudo mais. Então, é nisso que esses 30% interferem. Então, hoje, como que a gente está operando na unidade de Suzano, e é mais ou menos o mesmo desenho de todos os nossos campos em São Paulo e do restante da rede, e inclusive das universidades federais, que é o bolo todo que recebeu esse contingenciamento. A gente está mantendo os nossos contratos continuados e a gente suspendeu por completo todo e qualquer tipo de investimento ou de aquisição de custeio, até que a gente tenha alguma sinalização se esse recurso tende ou não tende a ser descontingenciado, né? Lógico, é importante a gente frisar isso. Não é um desenho exclusivamente atual. A instituição vem recebendo algumas reduções, contingenciamentos e cortes já desde 2015, mas nenhum desses foi num volume tão grande e chegou já vindo de um histórico de arroxos anteriores, e já está, de fato, impactando já a operação propriamente dita. Mas, né? A abertura de vagas assim prejudica? Nesse momento, não.
por enquanto a gente está operando com a mesma previsão que a gente tinha antes. Então a gente está com um processo seletivo rodando, né? As inscrições inclusive terminaram ontem, para os ingressos do ensino técnico para o segundo semestre, e a gente vai ter agora um novo processo seletivo no fim do próximo semestre para o ingresso dos cursos superiores e dos técnicos que iniciam no ano que vem. O nosso planejamento atual é qual? Observar como é que vai ser o posicionamento do governo ali final desse mês, início do mês que vem, que é quando a gente vai ter mais um momento onde o governo faz a avaliação de receita dos impostos, e aí a gente pode ter alguma sinalização do que efetivamente vai acontecer. Se as coisas se tornarem de contingenciamento, passarem a corte efetivamente, nós vamos cortar de fato 30% do recurso do Instituto. Aí a gente recai numa condição que é complicada. Aí a gente tem uma sobrevida aí que deve chegar estourando a outubro. E aí talvez, eu diria que bastante provável, que a gente tenha que, de fato, cortar alguns desses contratos, reduzir mesmo a força de trabalho desses contratos terceirizados para que a gente consiga chegar até o final do ano. Agora, hoje, funcionamento de laboratórios, né? Tem prejudicado também? Tem bastante laboratório. Sim, né? Já no campus hoje nós temos por volta de uns 12 laboratórios, entre laboratórios de química e laboratórios de automação industrial. Já está afetando. Alguns desses fazem uso de material de consumo, principalmente os de química, né, que usam reagentes constantemente. Algumas aquisições que a gente já tinha programado para fazer esse ano, a gente segurou. Então, a gente não executou essas aquisições ainda. Então, já existem uma ou outra coisinha que a gente está tendo que se virar de um jeito um pouco mais precário, mas ainda a gente está conseguindo tocar tudo basicamente como estava planejado. Mas a gente não tem uma janela muito grande de sobrevida aí se a gente não conseguir reverter pelo menos um pouco desse contingenciamento. Mas assim, tem motivo para preocupação, sim, né? Os sim. alunos, a comunidade. Sem dúvida nenhuma que há motivos para se preocupar. Não é um movimento descolado da realidade. Lógico que a gente, né, principalmente eu na figura de gestor, não me cabe ficar criando pânico sem informações precisas. O que a gente tem hoje de fato? É um corte? Não, é um contingenciamento. Ele impacta? Sim. A gente tomou todas as medidas em termos de gestão, não só eu, como todos os outros colegas diretores, para segurar os gastos, reter os gastos no que era possível, enquanto a gente vai acompanhando o desenrolar do governo e das questões de arrecadação e tudo mais. A partir do momento que a gente tiver mais informações mais precisas o corte vai se manter nesse patamar, vai ser reduzido, vai ser corte de fato, como é que vai ser? Aí a gente talvez tenha que tomar outras medidas que aí são mais assertivas e de fato prejudicariam mais aí o dia a dia da instituição. Você pode falar quanto que é o repasse mensal? Você tem essa informação? Tem, a gente administra o orçamento do campus todo dentro da unidade, né? Então, excetuando folha de pagamento, que é um recurso que vem diretamente do Ministério do Planejamento, o orçamento da unidade de Suzano esse ano seria pouco mais de 2 milhões. Né? Com o contingenciamento, a gente está operando com 30% abaixo disso. Até a data de hoje, a gente recebeu os repasses efetivos, né? Porque uma coisa é orçamento, que é como se fosse assim, olha, né, a unidade gestora tem para se planejar esse volume financeiro, que são os 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões que eu te falei. Mas esse dinheiro não vem no dia 1º de janeiro, está na conta da pessoa jurídica do Instituto. Não. Esse dinheiro ele vai sendo repassado aos poucos, né? Inclusive dessa forma que o governo consegue fazer os seus contingenciamentos, né? Ele vai repassando, ele vai segurando um pouquinho mais. Então, até a data de hoje, a gente recebeu 40% de todo o nosso orçamento. Então, a gente termina o primeiro semestre com 10% abaixo do que seria o que a gente deveria ter recebido para dar conta de todos os nossos contratos e tudo mais. Então, uma outra coisa que preocupa a gente é se, de fato, se tornar um corte esse contingenciamento, é que esse contingenciamento de 30% vai ser em cima da segunda fatia dos 40%. Então, ele vai ser muito maior em termos dos contratos do que se a gente já tivesse
diluído esse corte já desde o início Vocês do ano. não estão recebendo tudo, né? Não, aos poucos. a gente sempre recebe aos pouquinhos, isso então, é normal. Se cortar o quilo já tá aí. Exatamente, exatamente. A nossa capacidade de planejar, ela vai ficando prejudicada porque a gente não sabe quanto vai vir, quando vai vir, né? E isso atrapalha bastante a gente na parte da gestão, né? Então a gente vai contingenciando e segurando aquilo que a gente consegue, vai executando o orçamento na medida que ele vai chegando. Isso impacta inclusive até em assistência estudantil, né? Dentro dessa verba a gente tem mais uma parcela que é da assistência estudantil, que são as bolsas para os alunos em dificuldade socioeconômica, que ajudam eles a se manter estudando, que é uma medida muito importante. Essa também a gente teve contingenciamentos diretos, né? Breno, você falou das inscrições que encerraram ontem, né? Isso. Você tem o número de inscritos? Não, ainda não fechado, porque como a gente encerra no dia de ontem, ainda tem alguns dias para se compensar as GRUs das inscrições, então a gente vai ter o fechamento disso por volta do início da semana que vem, né? Historicamente, os nossos cursos, para o segundo semestre, eles têm uma relação candidato-vaga um pouquinho menor do que a dos cursos que iniciam no começo do ano. Então, normalmente, na média, gira em torno de 2 a 3 candidatos por vaga, cada um dos cursos, né? Então, agora para o segundo semestre, a gente vai ter a abertura de um curso técnico em automação industrial e uma turma em administração, né? Mas os números fechados, a gente só deve ter no início da próxima semana, quando terminar de compensar todas as inscrições. Certo. Bom, estamos caminhando para o final aqui, mas eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta para você, que é em relação aos cursos de línguas, né? São dados lá também? Quais são os cursos que... A gente tem alguns cursos que são atrelados aos próprios cursos que os alunos já fazem. Então, os alunos do ensino médio já têm línguas, né? Inclusive espanhol como uma opção, eles podem fazer. E os alunos de ensino superior também. No passado, a gente já ofertou mais cursos dessa forma. Então, a gente tem alguns cursos que a gente oferta no curso que a gente chama de cursos FIC. São os cursos de formação inicial e continuada. São cursos de extensão. São cursos para atender a população em geral. Atualmente, em termos de línguas, a gente não tem ofertado mais nenhum, porque a carga horária dos nossos professores agora está completa. Só no momento que a gente conseguir ampliar o quadro de docentes, talvez a gente forneça. Então, no passado, a gente já ofereceu inglês, italiano, espanhol. Atualmente, em termos de língua, a gente oferta o curso de Libras, que é um curso que tem uma procura muito, muito grande. Então, todo semestre a gente abre cursos novos de Libras. Inclusive, a gente tem algumas parcerias com a própria prefeitura para formar a força de trabalho da prefeitura. Isso tem funcionado super bem nos últimos anos, né? Para capacitar aí os servidores do município e das escolas em geral. Tem vários professores da rede municipal e da rede estadual que buscam esse curso lá no campus. E você como educador, você acha que trocou agora o ministro da Educação, agora que eu falo, acho que vai fazer um mês, né, mais ou menos, que trocou. Sua expectativa aí de melhora na educação, como é que está a sua percepção aí, o que você está achando? É cedo para avaliar, faz pouco tempo que o ministro Weintraub assumiu, né? A gente estava com o ministro Vélez anteriormente a ele. No geral, o Ministério da Educação não tem sido muito diferente das demais pastas, né? Muitas coisas estão paradas, travadas em função de algumas pautas específicas que o governo quer tramitar. Isso tem prejudicado bastante o nosso dia a dia, porque não depende apenas do ministro, mas da equipe que está abaixo, da equipe executora, né? Muitos desses servidores que são da equipe executora são servidores de carreira, não são servidores por indicação, né? E é difícil, sem a gente ter um norte claro, como esses servidores tratam diretamente com a gente. Então, por exemplo, a pasta... Dentro da pasta do MEC, a gente está atrelado a uma secretaria que é a CETEC, que é a Secretaria de Educação Tecnológica, né? A gente patina muito, porque não tem muita orientação de para onde as coisas vão, né? Isso impacta muito o nosso dia a dia. Alguns dos posicionamentos, do meu ponto de vista, são complicados porque eles tendem a atingir diretamente a autonomia que as instituições de ensino têm, que é uma autonomia prevista na Constituição, né? Esse talvez seja um dos pontos mais importantes que valeria a pena a gente destacar, né?
o ambiente universitário, ele é um ambiente muito profícuo, né? E esse modelo do Instituto Federal, em que a gente, dentro desse mesmo ambiente, a gente incorpora a garotada do ensino médio, quer dizer, são meninos e meninas de 14, 15 anos, tendo a possibilidade de estudar num ambiente muito favorável para o desenvolvimento deles. Então, a gente, como educador, a gente fica muito chateado com algumas informações que se veiculam e que a gente sabe que elas estão longe de ser a realidade que a gente tem dentro da unidade. E aí eu até aproveito de estar aqui com vocês hoje, de falar, nos visitem, vão lá observar, né? É um equipamento público e, portanto, por definição, portas abertas. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro, o dinheiro de quem está assistindo a gente aqui, que está mantendo aquela instituição funcionando. Então, nos visitem. Vão tirar a prova, efetivamente, daquilo que a gente vê circulando hoje no dia a dia aí de redes sociais e tudo mais, para ver se, de fato, algumas dessas coisas que são ventiladas é o que, de fato, vocês vão ver lá. Vocês vão ver uma realidade muito diferente daquilo que é veiculado. Vocês vão ver alunos que trabalham muito, docentes que dão um suporte enorme, projetos que são projetos que revertem para a própria instituição. Então, só para te dar um exemplo, são vários na unidade de Suzano. Hoje a gente tem um projeto de indicação geográfica dentro do campus, que é para fazer a indicação geográfica do cambuci, que é uma fruta aqui da região e que é uma fruta de produção em agrofloresta. Então, o incentivo do próprio cambuci, por efeito colateral, incentiva a própria manutenção da floresta do estado onde ela está, porque se for fora disso não se produz cambuci. E a gente impacta uma rede enorme de agricultores e de entidades, pessoas carentes em algumas, em muita quantidade, né, que são diversos desses produtores. Isso está sendo feito lá dentro do Instituto, com professores do Instituto, com alunos do Instituto, né, e que tem um desdobramento direto para a sociedade. Então, o que preocupa, o que deixa a gente muito, às vezes, consternado é isso, né, é uma ventilação de uma coisa que não é a realidade daquilo que a gente faz lá dentro. Né? Então eu convido aí a população a nos conhecer lá e ver o trabalho que a gente faz dentro da instituição. Qual que agora, quem quiser ingressar, agora tem que esperar o final do ano, né? Exato. Você já passou o prazo que você falou aqui mesmo. Mas quem quiser conhecer, tem um telefone, eu queria que você deixasse o telefone. Sim. Ou tem que mandar algum e-mail, como que funciona? Pode ser das duas formas. Se quiserem encaminhar um e-mail para a gente, fiquem à vontade, podem encaminhar um e-mail no drg.suzano@ifsp.edu.br, que é um e-mail que é diretamente da direção do campus, né? Ou entrar em contato com a gente pelo telefone 2146-1800. 2146-1800. E aí a gente vai recebê-los da melhor forma possível, com toda alegria, né? Uhum. A estrutura toda da instituição é aberta, né? A própria biblioteca do Instituto ela é aberta, ela pode ser visitada, frequentada por qualquer munícipe, enfim. O campus está à disposição, está aberto para quem quiser conhecer. Tá certo. Breno, obrigado pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Pelos esclarecimentos. O jornal fica com as portas abertas. Espero que volte aí, tiver alguma novidade, estamos à disposição. Claro. Chamando, a gente retorna, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela oportunidade aí. Tá certo. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento nessa entrevista. E até o próximo programa.